A graça de Deus é essa graça que faz com que nós possamos ver o que não podemos ver com os olhos abertos. Vendo o invisível, a nossa série de mensagens que nos ajuda a desenvolver essa habilidade que nos leva à maturidade espiritual. Hoje nós estamos estudando a vida de Daniel, um personagem bíblico incrível que nos ajuda a ver o invisível. Daniel, provado e aprovado. Eu era líder de pequeno grupo e aquele pequeno grupo cheio de crianças, nós com muita alegria, nós cantamos iniciando a nossa reunião e as crianças saíram. Elas iam se reunir junto com a sua líder, uma adolescente, filha de uma família que havia se convertido há pouco tempo em nossa igreja. E eles iam estudar Daniel na cova dos leões. Enquanto nós adultos estávamos reunidos na nossa reunião, eles participavam daquela reunião e fomos informados. Nossas crianças têm um teatro para apresentar no final do pequeno grupo. Ficamos muito contentes e quando terminamos a nossa reunião, nosso tempo de oração, antes do lanche, fomos ver as crianças e elas vieram. Primeiro ato. Uma criança ajoelhada no canto da sala começou a caminhar como leão, pisa com a sua mão em cima de um lápis e o lápis entra entre os dedos e ela começa a chorar de dor. Entra Daniel com uma toalha parecendo aqueles personagens do tempo bíblico e ele vai na direção do leão, com muito cuidado, retira aquele lápis. O leão para de chorar, olha para Daniel, dá um sorriso e os dois se abraçam e se tornam amigos. Fim do primeiro ato. E então começa o segundo ato. O leão está num canto da sala, Daniel está no outro canto da sala orando. E os seus inimigos entram na sala e vão direto na direção de Daniel. Apontam para os guardas vêm e prendem Daniel, levam até o rei. E o rei diz, você estava orando e isso é proibido. Você vai ser jogado na cova dos leões. E Daniel é levado até o canto da sala onde está o leão. Quando Daniel é jogado na direção do leão, o leão se levanta e vai na direção de Daniel para atacá-lo. E reconhece em Daniel aquele amigo que tinha ajudado. O leão então dá um sorriso e dá um grande abraço em Daniel. Fim do segundo ato. Certamente eles foram muito criativos. Não foi bem assim que Daniel se salvou da cova dos leões. Mas aquelas crianças, elas resolveram o problema de Daniel ser jogado na cova dos leões. A história nos fala que Daniel, vendo o invisível, enfrentou a cova dos leões porque ele viveu uma vida íntegra. Homens invejosos perseguiram, criaram toda uma trama para prejudicá-lo. Daniel foi provado e aprovado porque ele viu o invisível. E ele lidou com um grande dilema que todos nós vivemos hoje em dia. Honestidade versus corrupção. A palavra de Deus nos fala sobre essa situação. Pessoas corruptas no governo não é coisa nova, isso já existia naquele tempo. Se você abrir no livro de Daniel, capítulo 6, você pode acompanhar o nosso estudo hoje. Provado e aprovado. Honestidade versus corrupção. O povo de Deus fazendo diferença. Já naquele tempo acontecia isso, com Esther aconteceu, com José aconteceu, com Daniel aconteceu. E isso acontece conosco nos nossos dias. A primeira coisa que um líder sábio faz é informar-se, e foi o que o rei Dario fez. O rei Dario, quando assumiu o comando da nação, ele ouviu falar que Daniel era honesto e ele começou a colocá-lo numa posição de destaque. Porém, ele também havia descoberto que os demais líderes que existiam na sua nação, que ele tinha herdado do seu pai, eram corruptos. E preocupado com isso, ele começou a pedir relatórios. Aqueles homens não gostaram da ideia de ter Daniel supervisionando o seu trabalho. Eles perderiam o que ganhavam com a corrupção e, pior, eles eram preconceituosos, porque Daniel era israelita. Não é diferente hoje em dia. Muitas pessoas são preconceituosas, perseguem aqueles que servem a Deus, deixam de lado em promoções aqueles que são honestos, íntegros, porém muitos são escolhidos justamente por serem honestos e íntegros. Não desista.
Continue vendo o invisível, crendo que Deus está no controle. Daniel 6, versículo 3, nós lemos assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Daniel estava envolvido na liderança e ele tinha algumas características muito importantes. Ele tinha caráter, e nós precisamos de pessoas que assumam posições de liderança hoje em dia que tenham caráter. Mas não basta ter caráter. Eu preciso ter caráter e ser competente. Daniel tinha caráter, era fiel a Deus e era competente. Tudo que ele fazia com excelência. E não basta ter caráter e fazer tudo com excelência. É necessário ter caráter, fazer tudo com excelência e ter um senso de missão, ter um compromisso com Deus. Esta pessoa impactará a sociedade e será usada por Deus para transformar a nossa sociedade. É impressionante como nós vemos isso acontecendo. É por isso que hoje nós precisamos de homens e mulheres que façam concurso público e assumam posições dentro do serviço público e trabalhem com excelência para promover transformação na nossa sociedade. Precisamos de pessoas que se candidatem a cargos eletivos no legislativo, no executivo e trabalhem com integridade para promover transformação na nossa sociedade. Nós precisamos de executivos, donos de empresas, empreendedores, pessoas que trabalhem no particular, no meio empresarial e façam transformação na nossa sociedade. Precisamos de professores, desde o nível básico até o ensino universitário, que tenham um compromisso claro com Deus e que façam diferença na nossa sociedade para que o mundo seja transformado pelo poder de Deus. Você está disposto a ser este que responde à chamada de Deus? Você está disposto a ser alguém que se envolve na sociedade como Daniel se envolveu, mas com caráter? Se envolve buscando fazer o que faz com excelência e com senso de missão, com compromisso com Deus? Eu queria desafiar você a viver desta maneira, olhando aquilo que não se vê com os olhos abertos, mas vendo o invisível, o agir de Deus no meio da realidade desse mundo. Daniel 6, dos versículos 5 ao 9, nós vemos assim: Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre! Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Provado e aprovado. A fé versus a intriga. Prepare-se, porque quem vive com integridade, quem vive trabalhando de uma forma excelente, sofrerá inveja, intriga e muitas vezes perseguição. Daniel não escondia o fato de que ele era temente a Deus, de que ele orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. Daniel não escondia o fato de que ele servia a Deus. O rei ficou impressionado com tanta gente que veio pedir que ele fizesse aquela lei e que, ao editar aquela lei, ele recebesse tamanha honraria. Ele não percebeu que no meio daquela
Manipulação, Daniel não estava envolvido. O seu ego foi inflado. Cuidado com pessoas manipuladoras. Cuidado com pessoas que trabalham com o seu ego e fazem com que você se sinta mais importante do que você é. Cuidado com fake news que manipulam a sua opinião. Sabe, aquelas pessoas, elas apelaram ao emocional daquele rei e manipularam o rei para que uma lei injusta fosse criada. Nos nossos dias, nós temos pessoas que criam leis injustas, que prejudicam a população, simplesmente para servir o interesse de alguns, para prejudicar a muitos. Qual foi a reação de Daniel? A reação de Daniel foi muito clara. Versículo 10 nos diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Fez o que costumava fazer: orar a Deus, conversar com Deus. A importância de um hábito na nossa vida devocional. Quando a provação vem, quando a dificuldade surge, eu sei quem é o meu Deus. Eu tenho um relacionamento com esse meu Deus. Daniel via o invisível. Porque ele conseguia ver o invisível, ele perseverou fazendo o que fazia parte da sua vida. Ele sabia o que o salmista diz no Salmo 18:2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Aleluia! A minha torre alta. Deus é a sua torre alta. É em Deus que você encontra a firmeza de uma rocha para perseverar no meio das dificuldades, a regularidade de momentos a sós com Deus nos levará a passar todo o dia conectados com Deus. A vida de oração, ela tem esse poder de criar em nós um senso de dependência e de necessidade de Deus. Criará em nós uma identidade de necessidade de vida com Deus para ser quem eu sou. Aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Exatamente o que eles esperavam aconteceu. Daniel não ia deixar de ser e fazer o que ele era e fazia, simplesmente porque estava sendo perseguido. Simplesmente porque aqueles homens estavam falando dele, planejando, arquitetando mal contra ele, porque ele sabia que o seu Deus estava no controle da sua história. Você vive com essa certeza? Vendo o invisível, sabendo que o seu Deus está no controle da sua história? Um homem como Daniel temia somente a Deus. E quando se teme a Deus, não temos espaço para temer ao homem. Algum tempo atrás, um irmão nosso muito querido, o irmão Deltan, a Fabapar, a nossa igreja e eu mesmo, fomos caluniados na internet. Mas Deus, o nosso Deus, foi aquele que nos protegeu em todo esse processo. E durante aquele tempo, orando a Deus, eu fui lembrado pelo Espírito Santo do Senhor que é uma honra ser perseguido por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor. Que privilégio quando nós podemos ser perseguidos não por um erro nosso, mas pela mensagem do Evangelho. Segundo Timóteo 3,12 nos diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O segredo é viver vendo o invisível. Quem sabe você está nos vendo e você está vivendo uma situação de perseguição, de calúnia. Talvez alguém esteja prejudicando você na família ou mesmo no trabalho. A minha palavra para você é: prossiga, vendo o invisível,
Não abra mão dos seus valores e não abra mão da sua relação com Deus, crendo que Deus está no controle e Ele há de agir a seu favor na sua história. Você está disposto a enfrentar as calúnias confiando em Deus? Você tem uma vida de oração que o sustentará no meio da provação? Quem sabe o compromisso que você tem que fazer hoje com Deus é marcar um tempo todos os dias para dobrar os joelhos na presença do Senhor e gastar tempo com o Senhor, conversando com o Senhor sobre as coisas do seu coração. Daniel enfrenta toda essa situação com a segurança necessária, porque ele tinha os seus pés plantados sobre a rocha eterna, que é o nosso Deus. Daniel foi provado, Daniel foi aprovado, porque o poder de Deus venceu a autoridade do homem, que era a autoridade do rei. Quando você lê a partir do versículo 12, no capítulo 6 de Daniel, você vê que acontece uma situação muito difícil. Ernest Wadsworth, ele fala algo muito interessante sobre a oração que reflete a experiência de Daniel. Ore pedindo uma fé que não encolherá quando for lavada nas águas da aflição. Eu vou ler de novo. Ore pedindo uma fé que não encolherá quando for lavada nas águas da aflição. Daniel tinha esse tipo de fé. Ele servia a Deus por toda a sua vida. E ele ali naquele momento, quando os homens foram falar com o rei acerca do decreto real, e o rei procura livrá-lo de todas as maneiras e descobre que não é possível, Daniel, que está sendo provado de todas as maneiras, ele persevera, crendo que o seu Deus está no controle da sua história. Você acredita nisso? Sabe o que aconteceu? O rei Dario foi manipulado. Ele fez tudo que aos olhos humanos era possível fazer para libertar Daniel. Mas o nosso Deus está no controle da história. Você crê nisso? Quem vê o invisível vê a história dessa maneira. O versículo 16 diz que então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel-selo. O rei estava apelando para o último recurso que ele tinha em mãos, que era o próprio Deus de Daniel. Interessante, aquele homem não cria em Deus, mas ele havia visto Daniel servir a Deus com tamanha fidelidade, que aquele rei faz esse tipo de afirmação. E ele volta a fazer a mesma afirmação no versículo 20, quando de manhã cedo, bem cedo, ele vai ali à cova e ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Quantos donos de empresa, quantos supervisores, quantos gerentes, quantos diretores de empresa, quantos chefes podem dizer isso para você? Eles têm visto Deus agir de uma forma tão clara e evidente na sua vida, têm visto uma fé tão clara e evidente no seu comportamento, que quando as provações chegam, eles olham para você e dizem: será que o seu Deus consegue livrá-lo dessa provação, dessa dificuldade? Aquele rei chegou para Daniel e ele disse: será que o seu Deus conseguiu isso? A resposta de Daniel é algo que nós temos que ter sublinhado na nossa Bíblia, destacado na nossa Bíblia no celular. Nós temos que ter essa imagem muito clara. Daniel, ele responde para o rei: ó rei, vive para sempre. Daniel não estava ressentido com aquele rei que o havia atirado na cova dos leões. Ele não estava ressentido, ele não gastou energia ficando ressentido, amargurado porque o rei criara aquela lei. Daniel estava focado no seu Deus. Não gaste energia lutando contra aqueles que lutam com você, que perseguem você. Foque no Deus que você serve. Daniel diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus
Enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Daniel havia sido protegido. O interessante é que Deus podia ter impedido os leões de atacarem Daniel, mas Deus fez mais do que isso. Ele queria que os leões não atacassem Daniel e que naquela noite Daniel tivesse companhia. Por isso Deus enviou o seu anjo. A palavra do Senhor nos fala sobre anjos. E eu queria que você, ao terminar essa mensagem, saísse com uma segurança de que Deus tem enviado anjos para cuidar de você. A palavra no Salmo 34:7 nos diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Você vive com essa segurança de que existem anjos ao seu redor? Dê uma olhadinha na sua sala aí ao redor. Tem cadeiras por aí vazias na sala onde você está participando desse culto? Existem anjos enviados por Deus, zelando por você neste momento. Aquelas pessoas que você ama, que estão distantes, Deus tem enviado anjos para cuidar delas. Salmo 91:11 diz: porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Deus envia anjos para cuidar dos seus. O rei que havia sido manipulado agora, ele toma uma decisão radical e quem vai parar na cova dos leões são aqueles que haviam manipulado o rei e eles sofrem as consequências do seu comportamento. E o rei toma uma decisão e ele diz: os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. O rei declara a glória do Deus de Daniel. Quando nós conhecemos Jesus como Senhor e Salvador e começamos a ver o invisível, quando nos arrependemos dos nossos pecados e tomamos uma decisão ao lado dele, o Espírito Santo começa a nos guiar e nós começamos a ver a vida de uma maneira diferente. Quando nós começamos a ter a percepção de que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e ele nos guia, nos livra do mal, quando nós vemos o Espírito Santo nos lembrando toda a verdade, a vida muda. Tudo é diferente. É por isso que a palavra nos diz que tudo se faz novo quando nós estamos com Cristo Jesus. Ver o invisível é consequência de uma experiência com Deus. E eu quero desafiar você a hoje dizer: Deus, eu quero ter essa experiência. Eu quero passar a ver o que os meus olhos humanos não veem, porque eu quero ver com os olhos da fé. Daniel era um homem que via o invisível. Ele foi provado e aprovado porque ele era um homem de fé, porque ele era um homem que confiava no Senhor. Ele era um homem de caráter, íntegro. Ele foi provado e aprovado porque ele fazia o que fazia com excelência e ele fazia o que fazia confiando no Senhor. Eu quero desafiar você a tomar algumas decisões agora. Você decide viver uma vida honesta para agradar a Deus e nós vamos mudar a nossa nação, porque eu decido orar e agir para acabar com a corrupção no meu país. Você toma essa decisão e nós vamos mudar a história da nossa nação. Eu quero desafiar você a decidir enfrentar calúnias e perseguições e fazer isso por amor a Cristo. Eu decido regularmente buscar em oração a presença do Senhor, a presença do meu Deus. Eu decido confiar no poder de Deus para enfrentar os desafios da vida. Você faz isso? E eu faço tudo isso porque eu decido entregar a minha vida a Jesus e confessá-lo como meu Senhor e Salvador.
você pode tomar essa decisão. Existe um número aqui embaixo, um número de WhatsApp em que você pode ligar para esse número, você pode mandar uma mensagem para esse número e nós gostaríamos de contactar você. Nós gostaríamos de conhecê-lo melhor e ajudá-lo nessa decisão tão importante da sua vida. Se você entrar no chat aí da imagem que você está vendo no YouTube, você vai ter acesso também a uma sala de Zoom. Nessa sala de Zoom nós temos conselheiros preparados para conversar com você, porque nós queremos falar sobre como é possível ver o invisível e experimentar esse poder que transformou a vida de Daniel, que transformou a minha vida e que pode transformar a sua também, que mudou a história da vida de Daniel, mudou a história da minha vida e que pode mudar a história da sua vida, porque o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, tem esse poder. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Você pode fechar os seus olhos, segure nas mãos da pessoa que está ao seu lado, se você está participando desse culto junto com alguém. Se você está sozinho, eu quero desafiar você a segurar as suas mãos assim. Lembrando que em muitos lares, centenas de lares, pessoas estão unidas com você, fazendo essa oração nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos unidos agora, através do Teu Santo Espírito, como um corpo de Cristo, como uma só igreja. Em unidade nós nos aproximamos do Senhor e dizemos que nós amamos ao Senhor. Nós somos gratos pelo exemplo de Daniel, pela maneira como ele lidou com essa situação de provação, como ele lidou com a perseguição, como ele perseverou fiel ao Senhor, aos valores que o Senhor tinha dado a ele, a forma como ele não se corrompeu, como ele perseverou confiando no Senhor. Se somos gratos porque o Senhor honrou essa atitude, se somos gratos porque o Senhor enviou um anjo para cuidar dele, como o Senhor envia anjos para cuidar de nós, se somos gratos porque o Senhor nos ama e revelou esse amor em Cristo Jesus. E hoje, nos dias de hoje, nós podemos experimentar esse amor de uma forma muito próxima, através da morte e ressurreição de Jesus. E, ó Deus, eu quero pedir que o Senhor abençoe esses que estão entrando em contato conosco e dizendo: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero tomar uma decisão ao lado dele. Eu quero aceitar a Jesus. Eu quero seguir a Cristo como meu Senhor e Salvador. Ó Deus, abençoa-os em nome de Jesus. Toma-os em Tuas mãos, Senhor. Nós clamamos e pedimos que o Senhor faça isso. E pedimos que, em nome de Jesus, eles cresçam na fé. Nós pedimos, ó Deus, que tanto eles como nós possamos aprender a cada dia a viver vendo o invisível e, por causa disso, confiarmos no poder infinito do Senhor manifesto nas nossas vidas. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus se manifeste na sua vida de uma maneira muito rica e que você continue vendo o invisível por confiar no Senhor.